Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Pedimos para desligar os celulares, por favor. Vamos ler a página de hoje do livro As Palavras da Vida Eterna, a lição 98. Filho e censor. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Jesus, Lucas, capítulo 15, versículo 29. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também um irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age a feição de um homem que destima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizado aos próprios caprichos. Atende-lhe os interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúmes e queixas. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si? No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. E assim, Senhor Jesus, mais uma tarde de estudo e aprendizado na Casa do Caminho, essa casa que nos acolhe, a todos nós, essa espiritualidade que já está aqui desde cedo, envolvendo esse ambiente harmonioso, equilibrado, para que nós possamos estar a escutar a palavra do Evangelho, o Evangelho de Jesus. Que o Senhor Jesus, a nossa Mãe Maria, e acima de tudo Deus Pai, envolva a todos nós nesse momento, envolvendo a Sandra que vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, e a Ana Virgínia, que vai falar do livro Caminho, Verdade e Vida no momento do passe, que elas possam ser intuídas pelos seus mentores, envolvidas pelas bênçãos de Jesus, por todos esses queridos espíritos que estão aqui em torno de nós,
nos auxiliando, olhando por cada um de nós. Agradecidos estamos nesse momento, Senhor. Vamos começar a dar início à nossa reunião. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Na nossa casa, que a gente possa aproveitar esse momento de estudo, de reflexão e estar não só com o corpo presente, mas o pensamento também. Porque muitas coisas lá fora nos chamam, não é? São os afazeres, são os problemas, são as dívidas, são uma série de situações que é difícil a gente falar assim, estou de um corpo, pensamento, né? Ouvindo 100% o que a gente vem trazer, mas a gente vai fazer um esforço, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao que a Aninha veio trazer, é o capítulo 12, itens 5 e 6. O item maior é amai os vossos inimigos. E hoje a gente vai falar sobre os inimigos desencarnados. Então a gente começa, a gente é sempre intuída nos nossos estudos a encaminhar, né, a melhor forma a lição. E outra coisa, a melhor forma que se identifica com quem vai falar. Então, eu vou começar falando de uma coisa muito particular, que é do estudo, que é para a gente estudar, e que aconteceu assim na minha vida quando eu era mais jovem. Acontecia sempre. Eu costumava assistir muitos filmes com meu pai, quando eu era mais nova. Então ele era um cinéfilo e ele vem sentar aqui para a gente ver. Então a Agatha Christie, acho que eu vi todos os filmes, os livros, e às vezes o Luiz fala assim, vamos ver esse filme antigo? Aí eu falo assim, já vi. Eu falei, você já viu todos os filmes? Mas de lembrança, não é? Então a gente sentava ali e via. E um dos filmes que, assim, eu gostei bastante foi tinha o nome de 7 Homens e um Destino. Não é 7 Homens e um Segredo, como a gente vê agora. 7 Homens e um Destino. Então, esse filme, ele traz a história de uma cidade lá no oeste americano, e essa cidade, ela era habitada por uma minoria. Não suspense. É um faroeste. Era um bang-bang. O dela era sempre suspense. Da Agatha Christie. Mas esse filme, quem trabalhava era Will Brynner, não é da época de vocês. Charles Bronson, Steve McQueen, é da nossa. Né? Então, bons atores, e se passava nessa cidadezinha, nesse vilarejo, onde esse vilarejo ele era saqueado várias vezes. Então ele era invadido por vários bandidos, por várias pessoas que roubavam os mantimentos, assaltavam, violentavam as mulheres, aquela coisa dos idosos, tiravam a vida dos idosos. Isso era constante. Aí a população então resolveu fazer o seguinte:
a gente vai contratar 7 pistoleiros para que proteja a cidade, que proteja a gente. E assim aconteceu. Esses 7 pistoleiros chegaram na cidade, diferentes uns dos outros, os 7, e chegaram para proteger a cidade. E houve o primeiro confronto. Quando entraram os saqueadores, eles, começou o confronto, começou, vamos falar, a guerra ali, não é? E o que aconteceu? Eles defenderam aquelas mulheres, eles defendiam a cidade. Não tinha como não defender. Eu, na época, eu lembro que eu ficava torcendo para os pistoleiros vencerem tudo, até dizimarem os saqueadores, final feliz. Eba, todo mundo saiu com vida, todo mundo protegido, aquelas coisas que a gente torce até hoje. Então, para mim, o final feliz era que esses algozes fossem exterminados na época. Aí, penso assim, antes da doutrina espírita, eu não era espírita. A gente observa umas situações de um ângulo. Depois da doutrina espírita, graças a Deus, a gente já, eu já não sou igual ao que eu era antes. Então, o pensamento que eu tinha nesse momento, que eu tive nesse momento de exterminar, é difícil ter hoje, da gente acabar com o outro, da gente odiar, a gente pode até ter uma birra, não gosta de fulano, mas odiar é um sentimento muito forte, muito, muito forte. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente percebe uma mudança no nosso comportamento, uma mudança no nosso pensar. A gente pisa em ovos para não errar, principalmente quando a gente está aqui, dentro da casa espírita. Às vezes a gente sai do portão para fora, a gente já mudou a ambiência, a vibração, ok, mas a gente está no esforço. E, analisando esse filme sobre a ótica espírita, porque vem as coisas, a gente era antes da doutrina de uma forma. E agora? Sandra, como é que você vê esses espíritos, os saqueadores, os pistoleiros? Então, eu penso assim, antes dos saqueadores, aqueles saqueadores, aqueles que roubavam, que eram espíritos, vamos trazer agora para o nosso estudo. Espíritos difíceis, espíritos que tinham uma consciência endurecida, espíritos que desejavam o quê? A dominação, rebeldes, não é? Então, eles tinham, vamos pensar, se a gente trouxer para a doutrina espírita, tinham esses sentimentos difíceis. E os pistoleiros tinham um passado também difícil, tinham os seus débitos, não é? Tinham que resgatar também outras coisas. Mas ali, eles se encontram, naquele momento, na defesa dos vulneráveis, na defesa dos indefesos. Então, o que acontece? Eles estão tendo uma oportunidade, no meu pensamento, de se redimir. E eles abraçam essa causa. Não é? Então, o que a gente estuda, não é, na doutrina espírita? Que aqueles espíritos que são belicosos, violentos, cruéis, eles vão responder espiritualmente pelas coisas que eles fazem, pelas atitudes, pelos pensamentos, pelas suas escolhas, que é o caso dos saqueadores. Ninguém está falando que os pistoleiros também não vão responder, mas eles abraçaram a oportunidade de se redimir. A intenção era boa. Obrigada, gente. Então, no final do filme, o que acontece? O que tem a ver o filme com a lição de hoje? No final, sobraram 3 pistoleiros só. Os saqueadores foram dizimados e tal. E eles 3 começam a conversar entre eles. E um deles pergunta assim para o outro: e a sua família? Aí um deles fala assim: eu não tenho família. Segunda pergunta que o cara faz:
E dinheiro, você tem dinheiro? Também não tenho dinheiro. Eu não tenho família, não tenho dinheiro. E inimigos? Você tem inimigos? Aí ele fala assim, os inimigos que eu tinha morreram no combate. Não tenho inimigos vivos. Não é? Então, o que a gente pode pensar? Para esse grupo, não é, que restou ali, dos 3, a morte elimina os inimigos. Não tem mais inimigos, foram mortos, acabou, não é? E a doutrina espírita, ela traz o quê? Que ferir, tirar a vida de alguém, não elimina o inimigo, como a gente falou, não elimina o inimigo, não elimina o adversário, não elimina aquele que a gente fala não gosta, não é uma pessoa indesejada. Isso não vai promover a libertação nossa nem a do outro que desencarnou. Então ela fala assim, que ferir ou matar alguém não elimina o inimigo, apenas o transfere do plano material para o plano espiritual, com todas as suas virtudes, com todas as suas aquisições. Primeiro vou falar das virtudes. Eu consegui, na minha vida material, ser tolerante, ser fraterno. Eu usei bem a minha inteligência, eu fui amoroso, eu fui nota 10. Eu agi conforme as leis de Deus. É isso que eu vou levar, não é? Agora, eu vou levar também os sentimentos que não foram bons. A raiva, o ódio, o rancor, a intolerância, o preconceito, isso tudo a gente leva. São 2 malas, né? Então, a doutrina espírita fala assim, e hoje a gente vai ver o que Kardec fala sobre esses inimigos desencarnados. Então a gente começa a leitura do item 5, se vocês quiserem acompanhem na folhinha. Então, ele começa assim, o espírita, olha só, o espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de onde? De uma imperfeição momentânea, em que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Então, a gente tem, além da indulgência que a gente tem que ter com o outro, o que é indulgência? É você ter compaixão, é você se colocar no lugar do outro, é você olhar o outro, não na forma de julgamento, é você ter uma compaixão. Então, além de você ter a indulgência, você sabe, e fala espíritas, ele nomeia que aquele estado que o espírito está, que o espírito difícil está, é momentâneo, não é eterno, não é? Ele fala que de onde vem essa maldade dele, é a imperfeição que ele traz, né? E a gente pensa assim, nenhuma criatura, nenhum espírito, ele é criado para praticar o mal. Não existe isso. Às vezes a gente pensa, foi criado dessa forma, agiu dessa forma, ele é assim mesmo. Ninguém foi criado por Deus para praticar o mal. A gente foi criado sim, simples, ignorante, né? Com capacidade de quê? De evoluir, de seguir em frente. A lei do progresso, né? Ela está aí. E para a gente, quando chegar em determinado ponto, a gente atingir o que? A perfeição relativa. Sermos espíritos puros, felizes. E olha que aqui a gente é feliz. Imagina quando a gente chegar lá naquele patamar, não é? De espíritos puros. Mas Sandra, o tempo que se leva para chegar nesse patamar? Depende. Depende de quê? Das escolhas, do livre-arbítrio. Depende. Tem uns que caminham mais rápido e a gente olha assim, poxa, ele está na frente, vamos correr atrás, vamos estudar mais. Tem outros que estão
com mais preguiça, não é? Então, o tempo é a gente que vai determinar, com a nossa boa vontade, com a nossa determinação, com a nossa perseverança. A gente sabe que ninguém é criado para dar errado, ninguém. A gente não pode colocar isso na nossa mente, né? Para ser mal, cruel. Então, tudo que existe no espírito que se afaste da lei de Deus, da lei do bem, é criação nossa. Deus não criou nada de mal. A nossa essência é o quê? É divina. Como diz Joana de Ângeles, a gente somos o quê? Potências. Temos potências para desenvolver, para desabrochar. A gente não é oco. A gente não é um ser ruim. Não é. A gente tem escolhas difíceis. E à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, à medida que a gente vai desenvolvendo sentimentos mais nobres, como eu falei anteriormente, tolerância, fraternidade, o que acontece? A gente vai eliminando esses sentimentos mais difíceis. Por isso que a gente sempre ouve, vai estudar. Não é? Vai estudar, vai fazer o bem, vai trabalhar em algum setor da casa, porque a gente vai desenvolvendo o sentimento que é bom, que está aqui, que precisa só um empurrãozinho desabrochar. Então é um exercício, não é um exercício só na casa espírita, é um exercício diário. Aí ele fala, não é? Os espíritos que praticam o mal e têm o prazer de fazer, vão enfrentar o quê? Consequências dos seus atos. Aquela pessoa que teima em fazer o errado, que teima em cometer o erro, que dá vazão às suas imperfeições, sem pensar, sem raciocinar, ela vai sofrer as consequências. Só que, sofrendo as consequências, que é a gente fala uma corrigenda educativa, ela vai sofrer as consequências. Mas o que acontece? Ela vai se cansando do que ela faz. A pessoa não se cansa. O espírito não vai se cansar de fazer o mal. Não sei o que disse. É a literatura espírita. Ele vai se cansando do que fazem e começa a buscar o quê? O melhor. A gente não vê a guinada de vários espíritos, né, que a gente vai trazer. A maldade, ela não é permanente. Não é. E a lei do progresso, ela age nas criaturas. Age em todo mundo. No que é bom, no que é difícil, no que é mediano. Então, se a gente lembrar, né, do livro Paulo e Estevão, que é um livro belíssimo, que traz a trajetória de Paulo, onde o Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Paulo, na época, ele autorizou a executarem o Estevão, que tem uma história bonita aí, um romance aí, bonito. Mas Paulo, ele deu a guinada. Ele virou Saulo de Tarso. Quando ele encontrou Jesus em Damasco, deu a guinada a ele. É isso que eu vou fazer. Então ele se tornou o quê? O apóstolo dos gentios, né? Daqueles que não eram judeus. Então, ele de grande perseguidor, como é que ele deu a guinada? Ele começou a reconhecer os seus erros. Não é isso que Santo Agostinho fala pra gente? Deita a cabeça no travesseiro de dentro, eu te pergunto, o que eu fiz de errado? O que eu posso consertar? Não é? Paulo fez isso. Ele começou a trabalhar na sua regeneração para se tornar uma pessoa melhor. E dedicou sua vida aqui. O que Jesus fala sempre, amar o outro, amar o próximo. Então, temos esse exemplo que deu a guinada, que a gente fala, o espírito que é difícil, ele não vai se modificar, ele não cansa. Cansa de fazer o mal. Ninguém cansa de fazer o bem. Ninguém fala, eu estou cansado de fazer o bem. Não. Mas às vezes, quando a gente depara com alguém, me lembro logo dos alunos, não é? Aluno que é difícil de você conversar, mas quando você consegue trazer para perto de você, e olha que você começa a
mostrar para ele qual é o caminho, né? Um caminho bom. Ele vai se quedando e ele vai se modificando. Uns não, mas é um momento. Outros, sim, dão uma guinada. E você vê a mudança, a transformação rápido, e é muito bom, não é? Isso acontece também com a gente. Antes da doutrina espírita, a gente era de um jeito e agora é a mesma coisa. Emmanuel, o que Emmanuel foi? Senador romano, Públio Lentulus. Eu vi um vídeo de Emmanuel que conta a história dele, que ele teve um sonho, acho que eu já contei isso aqui, teve um sonho, e no sonho ele se deparou com vários juízes. E os juízes falaram assim para ele: olha, você vai ter um encontro com Jesus. Nesse momento, vai ser a tua, vou falar com as minhas palavras, vai ser a tua guinada. Porque ele era um cidadão romano, não é? Difícil, orgulhoso, prepotente. Você vai ter que escolher: ou segue Jesus, ou você segue o Senado, a maneira como os romanos vivem, a política. E tá, aí o Lentulus retornou do sonho e a filha dele ficou doente. Começa com L, que eu esqueci o nome. Então, a filha ficou doente e ele sabia que Jesus estava na época ali, em Roma. E ele foi procurar Jesus à noite. Jesus conversou com ele e foi nesse momento que ele teria que fazer a escolha de seguir Jesus, e ele não fez. E falaram para ele: se você não escolher seguir Jesus, as tuas encarnações vão ser difíceis, você vai passar por vários sofrimentos. E ele não escolheu Jesus, né? Então, Emmanuel, ele veio como Públio Lentulus, como senador romano. Depois, outra encarnação dele, Padre Manuel da Nóbrega, né, que veio na época do Brasil-Colônia. E a literatura espírita fala, né, começou a resgatar os seus erros, promovendo o bem, até o que? Evoluir na condição de espírito que? Iluminado. Então é uma caminhada, que o tempo é teu. As escolhas que você faz, não é? O mal de que você escolhe abraçar. Então vamos lá, continuando no parágrafo 2. Sabe ainda, então Kardec falando para a gente, sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, que pode continuar a persegui-lo com o seu ódio, mesmo após haver deixado a terra, que a vingança não atinge o seu objetivo, pois ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei, que rege as relações entre o mundo invisível, visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é falsa, é radicalmente falsa, e que a verdade é que o sangue sustenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Por consequência, cabe-lhe então dar uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, e a sublime afirmativa do Cristo: amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto a represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da morte. Com as más ações se irrita o inimigo, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então,
ele fala no comecinho, logo no comecinho, a morte apenas o livra do quê? Da presença material. A morte, como Jesus fala para a gente, ela não existe. É o corpo físico que se decompõe. A morte do corpo físico, ela é uma passagem do mundo material para o mundo espiritual. E a gente traz, confirmando isso, quando Jesus foi crucificado, logo depois, o que acontece? Ele aparece para os discípulos, não é isso? Mostrando, trazendo a verdade da imortalidade da alma. Então, a morte física, ela não encerra conflitos e nem apaga sentimentos, que o inimigo, no plano espiritual, pode continuar a perseguir aqueles que ele odiava na terra. Kardec chama a atenção daquelas pessoas que, por vingança, elas tiram a vida dos outros, por motivo às vezes fútil, mas para eles é importante, vingança, geralmente é por dinheiro, é por poder, é política, diversas situações, e no espírito ali ele está num momento de ignorância, se afastando das leis de Deus. Então esse ato de tirar a vida faz com que o desencarnado intensifique o desejo de quê? De retaliação. Ele vem cobrar do encarnado o que ele fez. Então olha como é sério essa lição da tarde de hoje. Por isso, e outra coisa, essa cobrança, muitas das vezes, não se detém somente numa encarnação. A gente vê livros de André Luiz, livros de ação e ação, e outros mais, que essa perseguição ela vai por diversas encarnações, não é? Então, olha a preocupação que a gente tem que ter para não arrumar nenhum inimigo. Hoje, eu vim dirigindo o carro, de repente um outro carro me fechou e eu... Eu esperei fundo, eu falei, tudo a ver com a palestra. Como é que eu vou emitir, como é que eu vou pensar em desejar o mal para o outro? A gente não sabe. Sei lá, se ele na frente ele desencarna ou eu desencarno, é um sentimento ruim que está no meu coração, não é? Aí eu mudei logo de faixa, eu falei, vou dar palestra. Então, por isso Kardec traz que o desencarne ele não apaga os sentimentos de inimizade. É o que eu falei aqui. Às vezes a gente tem na nossa família tem muito, sempre tem alguém que a gente é uma vírgula no trabalho, umas pessoas, ou às vezes até a gente é difícil. Geralmente a gente passa por outro, passa por outro que é difícil, o outro que me olha atravessado, outro que quer puxar no tapete, é por uma inveja, é por ciúme. E da mesma forma que ele sente que a gente não gosta dele, a gente transmite ele, emite ele também, sente isso. Porque quando a gente gosta, o que acontece? A gente quer ficar pertinho, a vibração é boa, quer ficar perto. Agora, quando não gosta, a gente não quer deixar, nem passa perto. Foi o que a Ana disse na palestra, você não passa perto. Procura, deixa quieto, deixa ela lá. Porque o meu momento ainda não é de mudar o meu coração. Não é? Mas diante dessa lição, agora a gente vai mudar, a gente vai repensar. Então, na família, no ambiente de trabalho, no círculo de amizade, tem os espíritos que é uma gama de espíritos diferentes que, graças a Deus, que são diferentes. Porque imagina a gente conviver só com aquele que é igual, que a gente gosta, que a gente abraça, que a gente leva no colo. Qual é o mérito do esforço? Qual é o esforço que a gente faz para estar com ele? Só prazer.
Mas amigo que é amigo faz o que com a gente? Chama a nossa atenção, não é? Para o bem. Olha, o caminho é esse. E aquele que não é nosso desafeto, ele não fala isso. Ele puxa o tapete, mas Jesus fala assim: amai os inimigos. Eu acho que, ainda bem que todos aqui já vêm às sextas-feiras há bastante tempo. Imagina se chega alguém novo e ouve a gente falar assim: ame os inimigos. Se ela não tem uma noção, não é, que a doutrina espírita traz. É difícil. Né? Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos. Não é para você fazer como você faz com um amigo. Carinho, beijo, abraço, falta de levar no colo. Mas é não desejar o mal. Eu ia até uma outra coisa que falava assim: não rir quando ele cai. Não ficar vibrando quando ele cai. Então, eu acho que essa fala é mais próxima da gente do que falar, do que a gente pensar: eu tenho que abraçar, eu tenho que amar, eu tenho que beijar. Não. Ele não foi bem, você não vai ficar rindo, não vai ficar tripudiando, não vai ficar, não é, zombando dele. Esse é um caminho. Né? Então, o espírito, ele foca. Qual é a atenção do espírito, né, desencarnado? O espírito foca a sua atenção em quem considera seu inimigo. É presa fácil. E se aproximam daqueles que eles odeiam. Por quê? Por que os espíritos difíceis, esses inimigos, adversários, eles se aproximam da gente? Para a gente sofrer por algum motivo. Motivo de dor que a gente fez, a gente não sabe. Ninguém é bonzinho. Para estar no planeta de provas e expiações, alguém é bonzinho? Não, perfeitos. Não é? Então, quanta dor a gente causou, traição, e roubo, isso e aquilo. Graças a Deus a gente não lembra. Não é? A gente lembra de, né, quando a gente fala assim: o espírito, o inimigo, ele é um obsessor. Aí me veio muita história de Divaldo, não é? Que ele teve, quando era jovem, isso perdurou por bastante tempo, um espírito que ele, Divaldo, tinha a vidência, né? Então, a mediunidade da vidência. Então, no livro Semeador de Estrelas, escrito por Sueli Caldas Schubert, ela traz, né, esse resuminho da história de Divaldo. Divaldo sentia a presença de um espírito com ar ameaçador, né? Um ar ameaçador, que falava para ele assim: se você não seguir o que eu falo, eu vou te destruir. Então eu ouvia, Divaldo ouvia, Divaldo ouvia. E a influência desse espírito era tão grande que quase influenciou e direcionou Divaldo a cometer um suicídio. Tanto que nesse livro é relatado, né, ele foi tão sugestionado que ele foi para uma praia e começou a entrar no mar. Porque o espírito no seu ouvido falava assim: não tenhas medo, isso vai ser a sua libertação. E ele foi entrando no mar. Mas foi salvo por um grupo de jovens. Então, esse espírito aparecia para Divaldo com o rosto tampado, com uma máscara incandescente. Tanto que Divaldo, ele colocou o nome desse espírito, mais ou menos, né? Máscara de ferro, porque ele vinha com máscara. Aí foi perguntado ao mentor de Divaldo, né, a mentora, por que ele vem com essa máscara? Primeiro, para amedrontar o Divaldo, amedrontar. E depois, para que Divaldo sentisse culpa daquele espírito. Por que ele usava máscara? Eu devo ter feito alguma coisa, né, de errado com ele. Em 1960, esse espírito se manifestou mais para frente. O Divaldo já era, não é, mais velho um pouquinho.
esse espírito se manifestou e não veio, não falou que era o inimigo de Divaldo, mas ele falou assim: eu vim aqui cumprir uma missão, destruir o espiritismo. Aí a gente pensa, mas por que esse espírito perseguia Divaldo? Não é? Se ele queria destruir a doutrina espírita. O Divaldo era um multiplicador da doutrina espírita, era um trabalhador incansável. Mas por quê? Aí vem a explicação. No passado, o espírito falava: você se comprometeu, né, conosco a engrossar as fileiras do clero, isto é, abraçar o catolicismo cegamente, a levantar a bandeira do catolicismo. E você não fez. Você, né, como fala, você participou, você traiu a gente e escolheu essa doutrina abjeta. Então, no final dessa história, o que aconteceu? Porque o espírito continuou ali perto de Divaldo, e Divaldo, ele doutrinava esse espírito com maior empatia, com o maior amor possível, com maior dedicação. No final, o que aconteceu? Como é que esse espírito se quedou? A gente sabe que Divaldo era um paizão. E na Mansão do Caminho, onde ele trabalhava e trabalha até hoje, mesmo, né, desencarnado, a gente sabe, ele resgatava várias crianças, adotava, recebia várias crianças. E ele recebeu uma criança muito fragilizada, muito miudinha, muito fragilizada, com fome, frio, e acolheu essa criança e começou a debruçar sobre ela com todo amor, com todo carinho. E essa criança, quando ele fez isso, o espírito veio e falou assim: olha, você conseguiu modificar a minha vibração. Porque essa criança, ela é a minha mãe que reencarnou. Então, com toda a sua compaixão, né, com todo o seu amor, que eu vejo você se debruçar, eu estou me modificando. E esse espírito, que era uma máscara de ferro, diante desse gesto de Divaldo, ele começou a frequentar as reuniões mediúnicas da Mansão do Caminho, levar espíritos sofredores, olha só, o vínculo que era de ódio, ele se transformou. Então levou espíritos sofredores para serem tratados e se tornou um colaborador da tarefa mediúnica. Então a gente pensa assim, era um obsessor, não é? Mas que pelo trabalho no bem, a gente vai modificando. Divaldo tinha esse, a gente não sabe quantos a gente tem. A gente consegue ver os encarnados, os inimigos encarnados, bem sente, mas e os desencarnados, não é? Então a gente tem que estar ligado nisso, né? Então vamos lá, lendo o 6. Pode-se, portanto, ter um inimigo entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam a sua malevolência pela obsessão, pelas obsessões e subjugações, aos quais tantas pessoas estão expostas, e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a terra, não haveria espíritos maus ao redor da terra. Portanto, se devemos usar de indulgência e de benevolência para com os nossos inimigos encarnados, devemos proceder igualmente com aqueles que são desencarnados. Então, como Kardec traz, e eu falei anteriormente, a gente tem os inimigos encarnados e desencarnados. E eles atuam, os desencarnados, como ele falou aqui, eles atuam de que forma?
pelas obsessões, pelas subjugações. Então, a gente trouxe o dicionário de Pagliano Júnior, onde ele vem explicando assim, rapidinho, né? Falando sobre a obsessão. O que é obsessão? Então, a gente já viu com o Divaldo, mas aqui é o conceito espírita. É o domínio que alguns espíritos inferiores logram adquirir sobre certas pessoas, desejam adquirir sobre certas pessoas. É o domínio. Os espíritos maus, quando podem e conseguem, agarram-se àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. Por que o obsessor se identifica com o encarnado? Pela lei de afinidade, pela mesma sintonia, pela sintonia de ódio, como eu falei anteriormente, algo que a gente fez anteriormente. Então, e a subjugação? Tudo isso está no livro dos médiuns também. A subjugação, ela pode ser moral ou corporal. No caso da moral, a subjugação o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão julga sensatas. Quase uma fascinação, só que compulsiva. No segundo caso, que é o caso da subjugação corporal, o espírito atua sobre as regiões motoras do cérebro, em transe e provoca movimentos involuntários. Pode levar aos mais ridículos atos. Então, no livro dos médiuns tem alguns exemplos de subjugação. A subjugação moral, onde ele traz o exemplo de um jovem. Não é tão jovem assim. É um homem que não é tão jovem assim, não é belo, não é bonito, e que ele sofre uma subjugação tão forte por um espírito que ele se ajoelha no meio da rua. Olha a força, mas também a afinidade. Ele se ajoelha na rua e pede uma moça em casamento. O espírito faz com que ele se quede, que ele se envergue, e ele comete esse ato. Às vezes ele se enverga e ele beija o chão da onde as pessoas estão passando. Mas ele não sabe que isso, ele não tem essa consciência. Aí ele fala assim, deixa eu ver aqui, porque também não tem. Esse homem, ele tem consciência plena do ridículo que ele está fazendo. Porque tu imagina, ele que fazia contra a sua vontade, e com isso ele sofria muito. Qual era o objetivo daquele espírito com a subjugação? A vergonha, é que ele sofresse. Mas a gente não sabe o passado, nem dele, não é? Então olha a que ponto chega. E a subjugação, essa é a moral, é a subjugação corporal, é quando você tem a mediunidade de psicografia que você escreve, e você do nada começa a escrever com o dedo nas paredes, nas portas, das casas. Então, isso tudo são formas de quê? De obsessão, que a gente precisa estar atento, que a gente precisa, de alguma forma, toda a ação desses espíritos, que são os inimigos desencarnados, elas acontecem por quê? Causamos dor, físicas ou morais. Às vezes uma fala, mas você não sabe nada. Isso é uma agressão moral. Você não serve para nada, você não vai ser nada na vida. Aí a pessoa desencarna, e aí? Então a nossa fala, a gente tem que ter muito cuidado. A gente não tirar a esperança do outro, a gente não magoar, a gente não depositar todo o lixo em cima do outro. Hoje eu vou falar o que eu quero mesmo. Vamos pensar na lição de hoje.
Aí ele fala assim, por que os espíritos maus, ainda nesse parágrafo, por que os espíritos maus e sofredores permanecem ao redor da Terra? Porque nós temos essa vibração da imperfeição, né? A gente tem essa vibração difícil, esse sentimento difícil. Então é lei de quê? De atração, de afinidade. Tá? O mal que a gente ainda... Eles são atraídos pelo mal que ainda está aí no planeta. E a gente fala assim, eu quero paz, eu quero isso, eu quero... A paz começa em quem? É a gente. Nosso pensamento. Hoje eu vou falar mesmo, vou dar um troco, igual o homem do carro. Aí eu vou... Não vou dar palestra. Não é? Então, eu li outro dia uma frase que falava assim, a obsessão atua como um mecanismo de reajuste e aprendizado moral. A obsessão atua como um mecanismo de aprendizagem? Aí eu fiquei pensando, como? Aí fui pesquisar, a gente vai pesquisar, né? Às vezes, a gente está assim na nossa casa, a gente dá o exemplo que a gente vive, né? A gente está em casa e começa a pensar várias coisas. Hoje, minha paciência está zero. Hoje eu estou, né, virada, né, daquele jeito. Hoje, a pessoa falou, vai ouvir. E a gente começa a pensar o seguinte, isso é meu? Né? Sou eu que estou pensando, eu sei, sou imperfeita, mas isso é meu? Ou será que não é uma influência? A gente sabe que a gente influencia e somos influenciados, é o que ele fala, é esse intercâmbio do mundo invisível com o mundo visível. Então, quando a gente, né, começar a ter esses pensamentos, o que a gente faz? A gente se policia. Não estou falando que é uma obsessão você ter pensamentos difíceis, não é, não. Mas se a gente der vazão, a coisa continua. Então, a gente começa a epa, isso não é meu. Então, a obsessão é um aprendizado, sim, para a gente ficar, para a gente vigiar, não é? Para a gente ficar, atento. E no momento entrar em quê? Em prece. Entrar em prece. Pensamentos do tipo difíceis, né, eles devem ter o quê? Vigilância, porque a gente não quer mais aquela coisa olho por olho, dente por dente. Com certeza aqui a gente não quer mais isso. A gente não quer mais agir dessa forma, magoar o outro. A gente tem a nossa personalidade, não é isso que a gente está falando. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Como é que vai ouvir isso? É difícil. Ninguém está falando que é fácil. Mas é difícil, não é? Mas eu não quero magoar ninguém. Mas você não vai falar nada para ninguém. Deixa eu quieta. Quietinha. Mas o meu pensamento vai assim. Os espíritos estão vendo o meu pensamento. Então eu tenho que vigiar também o meu pensamento, não é? Então é uma vigilância constante. Tá? Então, a gente vai lendo o último capítulo, falando assim, o último parágrafo está no capítulo. Em tempos passados, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que eram simplesmente maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios nada mais são que almas dos homens perversos, que ainda não estão despojados dos instintos materiais e que somente podem ser pacificados com a renúncia ao ódio, isto é, pela caridade, que a prática da caridade não tem como consequência simplesmente impedi-los de fazer o mal, mas conduzi-los pelo caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está destinada unicamente à terra e à vida atual. Ela está inserida na grande lei de solidariedade e fraternidade universais.
né? Antigamente, se a gente for em outra religião, não é? A gente vai ver a palavra demônio, a gente vai ver, né, uma série de situações. Mas quem são esses espíritos? São pessoas que encarnaram, né, na Terra, que de repente a gente conviveram conosco de alguma forma, né, e guardaram mágoa e guardaram dor, e a gente fez alguma coisa, e isso precisa ser o quê? Resgatado. E a gente vai resgatar isso como? Convivendo com paciência, né, é difícil, mas a gente está no esforço. Como Divaldo. Divaldo, saber que espírito era difícil, né? Que era um perseguidor feio. Mas o que ele fazia na doutrinação? Ele falava com amor, com paciência, com tolerância. Não há ninguém, como ele fala aqui, da boa ação. Né? Não há ninguém que não se quede, né? Que não se transforme diante de um coração bom, de uma atitude boa. Pode não se transformar, se modificar naquele momento imediato, mas ela vai, né, ficar pensando naquela ação boa que ela recebeu. E para a gente fechar com uma coisa legal, né, a gente traz uma lição, acho que todo mundo conhece a lição, a história dos três tenores, Plácido Domingues e já faz tempo, né? Na minha cabeça. Na época que eu peguei isso, eu falava fácil. O Plácido Domingo e o catalão, José Carreiras. Um era de Madrid, o Plácido Domingo era de Madrid. E o José Carreiras, ele era catalão, ele era de Barcelona. Então havia uma rixa política, né, aí dos dois. Então os dois faziam sucesso junto com o Pavarotti, a gente lembra disso, né? Mesmo eles não se visitavam, eram rivais, né? E o que aconteceu? José Carreiras, ele ficou doente, ele ficou doente e teve uma leucemia. Então ele começou a se tratar nos Estados Unidos. Ele tinha que ir uma vez, não sei se é uma vez por semana, não, uma vez por mês aos Estados Unidos. E com isso o dinheiro, ele teve que parar de fazer show. E com isso o dinheiro vai acabando, não é? O dinheiro vai acabando. Não podia mais trabalhar e tal, né? O alto custo do tratamento. E ele então começou, quando não tinha mais condições financeiras, ele tomou conhecimento de uma fundação existente em Madrid, que tinha a finalidade de apoiar o tratamento daqueles que tinham leucemia. Então ele foi a essa fundação, começou a se tratar, venceu a doença, voltou a cantar e recebendo alta, né, e foi, continuou a sua vida. E ele começou a se identificar, a querer conhecer mais fundo essa fundação. Começou a ler os seus estatutos e descobriu que o fundador, o maior colaborador e presidente era quem? Era o Domingos, o Plácido Domingo, que era o seu inimigo. Descobriu ainda que o mesmo criara a entidade, em princípio, para atendê-lo. Era outro patamar também, né? E se mantivera no anonimato para não constranger. Porque se ele soubesse, se o Carreiras soubesse que era, né, o Plácido, né, que tinha fundado aquilo ali, ele, pelo orgulho, pela vaidade. Então a história fala assim: o momento mais lindo e comovente entre os dois foi um encontro imprevisto por parte de Plácido em uma de suas apresentações em Madrid, onde Carreiras interrompe o evento. Plácido está cantando. Carreiras interrompe o evento e se ajoelha aos seus pés e pede desculpa e o agradece em público. Plácido levanta-o com forte abraço e os dois selam, naquele instante, o início de uma grande amizade.
Algum tempo depois, em uma entrevista de Plácido, perguntaram a ele: mas por que você foi beneficiar um inimigo? Por que você foi ajudar um inimigo? Aí ele fala assim: a gente não poderia perder uma voz tão bela, tão importante como a dele. Então, o Plácido, o que ele fez? O olhar dele, a visão dele, era um olhar do bem, não é? Ele procurou focar, ele era inimigo, mas o que ele tinha de bom ali? Era a voz. E eles três juntos faziam aquele sucesso. Então, eu fecho a palestra de hoje falando que a gente se esforce, né? E ter o coração bondoso, porque nós temos muitos inimigos. Eu não tenho inimigo. Nós temos esses que a gente não é? Senão a gente, como eu falei anteriormente, a gente não estaria nesse planeta. Então, vamos, quando a gente tiver algum pensamento difícil, que a gente ore, que a gente peça perdão pelo que a gente fez. A gente não lembra, se a gente fez alguma coisa, que a gente peça perdão, que ele seja envolvido no amor de Jesus, de Deus, que a espiritualidade, que eles possam vir a casa do caminho para serem ajudados. Tá? Obrigado pela atenção, pelo carinho. Vocês são maravilhosos. Obrigado. São. Obrigada, Sandra, por esse estudo da tarde de hoje, que vem sempre despertar para nós a necessidade que nós temos ainda quanto espíritos encarnados, né, desses desafios, né, da nossa encarnação. E é sempre bom a gente escutar, para a gente poder se avaliar, né? Então, seguindo, vamos ler uma passagem, melhor dizendo, capítulo 164 do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com o título Não Perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus. Está em Mateus. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separeis o que Deus ajuntou. Corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre vontade do Senhor. E a consciência, sentinela vigilante do Eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa fuga. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões de serviço reparador, depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o
como mal o que a providência estabelecera para o homem. Prestigiemos as organizações do justo juiz que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar-lhe as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Graças a Deus. Agora, passaremos para o momento do nosso passe. Nós vamos apagar as luzes mais fortes e os médios podem se levantar e se dirigirem aos nossos irmãos, permanecendo assim em sintonia. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Não perturbeis. Esse texto nos convida a refletir sobre a importância de respeitar os planos divinos e de manter a harmonia em todas as situações. E através dessa lição, trazemos pontos fundamentais para nós, como por exemplo, o planejamento divino. A frase, o que Deus ajuntou, não separe o homem, não se restringe apenas ao casamento. Emmanuel amplia o convite, o conceito para tudo o que foi planejado para a nossa encarnação, incluindo os desafios e as provas que nós precisamos superar. E ainda a ação e a consequência. Quem interfere negativamente nas obras divinas ou causa desarmonia gera para si mesmo a necessidade de reparação. Isso pode exigir esforço e tempo para desatar grilhões kármicos. Ainda a consciência como um guia nosso. A consciência é descrita como a sentinela vigilante do Eterno. Ela nos ajuda a diferenciar com clareza o que é nossa obrigação daquilo que é apenas fuga de nossos compromissos espirituais. Ainda temos o apoio ao próximo, né? Como disse a nossa irmã, amar, né, nossos inimigos, amar ao próximo como nós mesmos. Somos convidados nessa leitura a não abandonar as batalhas terrenas e a sermos solidários com o próximo, oferecendo o apoio moral e também fraterno diante das dificuldades e da vida. Então, que essa leitura, né, ainda acrescentando, possa despertar em nós toda a nossa responsabilidade diante do divino, diante dos nossos atos, diante dos nossos pensamentos, perante aos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, para que a gente possa estar sempre fiéis
de acordo com o que traça a lei de Deus. Graças a Deus. Nesse momento, nós vamos permanecer ainda em silêncio, os nossos pensamentos elevados, para ouvirmos a leitura de encerramento da nossa reunião. Graças a Deus. E assim, com os nossos pensamentos elevados, com o coração cheio de amor, os pensamentos cheios de aprendizado, que nós possamos refletir sobre todo o ensinamento que nos foi passado na tarde de hoje, a importância de perdoar os nossos inimigos, a importância da gente saber perdoar, às vezes perdoar a nós mesmos, né? Então, essa importância que a gente leva hoje, na tarde de hoje, a importância de amar os nossos inimigos, que possamos ir para os nossos lares com um coração cheio de paz, de harmonia, de amor, levando para os nossos queridos que estão no nosso lar. E vamos agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a nossa Mãe Maria, a esses amigos espirituais que nos tutelaram na tarde de hoje, e acima de tudo a Deus Pai, esse Pai todo amor, todo misericórdia, todo bondade. Sigamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.